A gente segue acompanhando a fala do desembargador João Pedro Gebran, ainda destacando, e a informação que chega, eu falei 430 páginas, mas a assessoria de imprensa do TRF4 fala em 460 páginas. São 30 páginas a mais que não serão lidas na íntegra, mas de qualquer forma ele fala há mais de 2 horas, um trecho do plenário aqui na Jovem Pan. Ficaria em nosso nome. Eu teria uma orientação. Em 2010 eu procurei, tinha um problema de campanha política, esperou-se por causa da matéria Mas qual era a explicação então que o senhor dava para os executivos da OS? Que depois ia ser encontrada uma forma de transferência para alguém que o presidente determinasse, ou para a família dele mesmo. Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente que estava destinado? Sabiam. Em 2010 isso ficou muito claro e público pelo jornal. Certo, mas eles não sabiam da parte que o senhor mencionou, que isso foi abatido num acerto com o senhor Vaccari? Não sabiam. Me parece que essa parte do depoimento tem bastante importância em relação aos co-réus que foram absolvidos. Como eu disse ao senhor, dentro do OAS Empreendimento, a gente evitei muito tratar desse assunto, porque se tratava do ex-presidente. José Aldimário, para além de assumir pessoalmente toda a responsabilidade pelas tratativas envolvendo a troca de unidade imóvel, respectivas reformas imobiliárias, também confirmou e explicou aquilo que está suficiente e materialmente demonstrado. Demonstrado por mensagens eletrônicas e de celular trocadas com seus subordinados. Aí, questionado sobre essas mensagens, o senhor conhece essas mensagens trocadas com o Paulo Gordilho? Sim. Consta aqui, o projeto da cozinha do chefe está pronto? Daí ele responde, ele estava se referindo aqui ao projeto da cozinha do sítio. Aí eu retorno para ele dizendo, vou confirmar se ele poderia nos atender. Seria também, se a Graneira está pronto. Daí ele responde, se a Guarujá está pronto. Aí ele responde, Guarujá também está pronto. José Aldemário. Portanto, aí ele levou os dois projetos da cozinha. Já no ponto final do seu interrogatório, Léo Pinheiro ratifica as informações de que todas as despesas de reforma imobiliária e equipamentos foram debitadas na conta informal dos créditos que o PT possuía junto à OAS Engenharia. Transcrevo. A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiam contribuições de 1% para o Partido dos Trabalhadores. O pagamento do PT era feito aos tesoureiros do PT, não agente público, que eu tenha conhecimento, sempre foi acertado com o João Vaccari. O longo depoimento, guarda coerência não apenas com aquilo que se acha imputado na acusação, mas também com as provas existentes no caderno processual, como faturas emitidas em nome da OAS, emitidas pela empresa Talento, kits de Fast Shop. Muito embora Luiz Inácio afirme desinteresse posterior pelo imóvel, no que é acompanhado por Paulo Okamoto, por exemplo, a versão é enfraquecida pelas circunstâncias identificadas. Ora, executivos do Grupo OAS somente confirmaram a compreensão comum que se tem a respeito das transações de imóveis. Não é crível, além de negado por Léo Pinheiro e outros envolvidos, que a construtora canalizasse tantos recursos apenas como forma de tornar o negócio mais atrativo. Os gastos, inclusive, extrapolam o próprio valor do mercado do bem. Não se cuida, pois de reforma decorativa, mas sim de características de personalização para um programa de necessidades específicos. Sobre a titularidade do triplex. Para além daquilo que já restou exposto, há outros elementos que confirmam as declarações prestadas por correios, testemunhas e colaboradores. A questão relativa à titularidade e à reforma, como se deu sua aquisição e o custeio das reformas, deve ser compreendida segundo as provas carreadas aos autos e a linha de desdobramento causal dos fatos e a percepção daquilo que restou apurados nos autos, na linha do que ensina Malatesta. É o conjunto dos elementos probatórios, diretos e indiretos, que conduzem a um juízo seguro sobre os fatos imputados, havendo prova acima de dúvida razoável quanto à destinação do imóvel, por conta e ordem de quem for... Meio-dia, 53 minutos, transmissão da Jovem Pan, AM, FM, Rede Jovem Pan News e também por imagens na internet, transmissão por imagens no YouTube, no Facebook e no streaming do nosso site. Agora um chamado de Brasília, ainda falando durante o julgamento, o desembargador João Pedro Gebran Neto é o primeiro a proferir o voto, já que ele é o relator. José Maria Trindade, oi Zé Maria. Pois é, olha Tiago, Brasília está exatamente nesta expectativa da decisão do julgamento, né? Ele está sendo acompanhado aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também nos tribunais superiores. Este é o julgamento que pode mesmo definir o futuro político do país. Há um acompanhamento também de manifestações em todo o país
E o resultado é de que não há nenhuma observação extra e a situação está controlada em todo o país. Aqui em Brasília, apenas uma manifestação com pouco menos de 200 militantes se reuniram aqui na chamada Praça dos Aposentados. Segundo informações aqui da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, nenhuma outra manifestação foi solicitada, porque aqui no Distrito Federal, para se realizar uma manifestação, é preciso pedir esta autorização. O fluxo de veículos vai normalmente, mesmo no eixo monumental, onde está acontecendo essa manifestação com o carro de som, mas tudo tranquilo por aqui, não há nenhuma manifestação. Apenas, esta intranquilidade com relação à política do país, que depende, evidentemente, deste resultado de hoje no Tribunal Regional Federal. Zé Maria, o Felipe Moura quer fazer uma pergunta. Diga, Felipe. Eu ia comentar antes o assunto que a gente estava falando aqui das publicações internacionais sobre o julgamento do Lula. Ia dizer que com uma leitura atenta a gente percebe quem está apenas confuso para entender o Brasil e quem é simplesmente um agente internacional da militância de esquerda aí fazendo defesa política dos seus parceiros brasileiros. Porque o PT sempre teve conexões com esses agentes, com jornalistas, com entidades cuja atuação serve para legitimar a narrativa petista de uma forma aparentemente neutra, para enganar os trouxas, né? Como fez aí o Mark Weisbrot lá no New York Times. E entre os confusos, eu queria lembrar, aproveitando a presença aí do José Maria Trindade, às vezes tem aqueles correspondentes internacionais que, como ele lembrou ontem no nosso programa, vêm cobrir a política brasileira, mas moram lá no meu Rio de Janeiro, perto da praia, em vez de morar em Brasília. Ô Zé Maria, teve algum desse aí que quis tirar dúvida com você ou com outros jornalistas hoje sobre o julgamento do Lula? Hoje não, mas em julgamentos anteriores eu já dei muita entrevista, já expliquei muito o andamento da política por aqui, e só em casos muito excepcionais chegam de última hora aqui em Brasília. É isso mesmo, cobrem a política nacional de longe, lá da praia do Rio de Janeiro. É fácil de entender, né, Felipe? Por quê? Zé Maria, mais algum destaque? Olha, é só que o presidente em exercício, Rodrigo Maia, ele fez questão de dizer que não se trata de um espetáculo e que não iria acompanhar, mas está sim, viu? Está despachando e, ao mesmo tempo, acompanhando esse julgamento que está acontecendo lá em Porto Alegre. Aproveitar, claro, fazer uma observação sobre esse fato que eu insisto, apesar que nós estamos discutindo outras questões jurídicas hoje, se vocês lerem a nossa Constituição, a substituição feita pela razão de viagem a Davos do presidente Michel Temer, substituído pelo pelo presidente da Câmara, melhor dizendo, Rodrigo Maia. É curioso, se você ler a Constituição, só pode ter substituição do presidente por duas razões, né? Se o presidente estiver vivo, evidente. Impedimento, que não é o caso, ou vacância, que também não é o caso, porque o presidente está lá na Suíça. Então, eu insisto a um jurista aí, algum amigo, que me mostre aonde na Constituição não está. Se há uma lei, há um decreto, há uma norma, isso não existe. Portanto, não houve vacância. Não houve impedimento. Impedimento é o impeachment, grosso modo. A vacância podia ser por uma infração penal comum também. A vacância, por alguma razão, falecimento, etc. tal. Não há nenhuma coisa nem outra. Então eu não entendo como a gente mantém isso. Agora, fazendo uma piadinha sobre o glorioso Rodrigo Maia, ao menos hoje nós não falamos se o Rodrigo Maia vai ser ou não candidato a presidente. Esse é o lado bom do dia, né? Né, Tiago? Hoje nós, né, Felipe? Hoje não foi. Porque todo dia será o Rodrigo Maia será candidato? Ele não será candidato a presidente. É possível qualquer coisa, né? Mas o Rodrigo Maia não vai ser candidato a presidente porque ele não tem as condições políticas atuais e da correlação de forças dessa conjuntura complexa como nós vivemos. Mas o nome dele está sempre presente no noticiário. O Zé Maria, todos têm o discurso de que querem derrotar Lula nas urnas, né, Zé Maria? Esta é a ordem, inclusive, do governo, né, do presidente Michel Temer e do MDB. Eu estou estreando essa palavra aqui. Eu não consegui falar mais MDB, você sabe, Zé? Eu me embaralho, porque não dá, dá um salto para a década de 70, né? É difícil, né? É difícil voltar. Eu sou até contra falar. A ideia é passar a impressão de que o julgamento não representa muito e que não significa nada. Até uma frase do presidente Michel Temer de que a vida anda, e a ideia é passar isso aí, de que não representa nada, que com Lula ou sem Lula, essas forças políticas que estão aí
o enfrentariam nas urnas sem nenhum problema. Mas, na verdade, é apenas uma estratégia política, né? Todo mundo sabe que isso significa muito e a presença ou não do Lula nas eleições é muito importante. Eu sempre achei que ele não será candidato e continuo achando assim. José Maria, você volta já. Até. Perfeito, obrigado.